Esta pergunta também foi feita no dia 15 de outubro de 2005 ao Papa Bento XVI em um encontro com crianças que estavam se preparando para a primeira comunhão. E o Papa respondeu: sim, não o vemos, mas existem tantas coisas que não vemos e que existem e são essenciais. Por exemplo, disse o Papa, não vemos a nossa razão, contudo, temos a razão. Não vemos a nossa inteligência e nós temos a inteligência. Não vemos numa palavra a nossa alma e, todavia, ela existe e vemos os seus efeitos, pois podemos falar, pensar, decidir, etc. Assim também não vemos, por exemplo, a corrente elétrica, mas sabemos que ela existe. Vemos o microfone, como funciona, vemos as luzes, numa palavra, precisamente, as coisas mais profundas que sustentam realmente a vida e o mundo. Não as vemos, mas podemos ver, sentir os efeitos. A eletricidade, a corrente, não a vemos, mas a luz sim. E assim por diante. Deste modo, diz o Papa, também o Senhor ressuscitado. Não o vemos com os nossos olhos, mas vemos que onde está Jesus, os homens mudam, tornam-se melhores. Cria-se uma maior capacidade de paz, de reconciliação, etc. Portanto, não vemos o próprio Senhor, mas vemos os efeitos, diz Bento XVI. Assim podemos entender que Jesus está presente. Como disse, precisamente as coisas invisíveis são as mais profundas e importantes. Vamos então ao encontro deste Senhor invisível, mas forte, que nos ajuda a viver bem. Estas palavras são cheias de verdade e, ao mesmo tempo, ajudam a esclarecer esta dúvida que não é somente das crianças, mas também de muitos adultos. Muitas coisas não vemos, mas existem. E o Papa fez questão de nos recordar que, normalmente, são as coisas mais profundas e importantes da vida as que não vemos e nem tocamos. E mesmo assim, sabemos que existem. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de celebrar a última ceia, em uma pregação na sinagoga de Cafarnaum, explicou o que devemos crer sobre a Eucaristia. Como o discurso é muito longo, vale a pena destacar alguns versículos. João 6:51, página 1392 da Bíblia Ave Maria. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. João 6:53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Estes textos nos ajudam justamente a entender aquilo que Jesus queria que nós entendêssemos e vivêssemos sobre a Santa Eucaristia. E foi na véspera de sua morte, na chamada Quinta-feira Santa, que Jesus celebrou pela primeira vez a Eucaristia. Nesta noite, as suas palavras não permitem dúvidas sobre o que aí aconteceu. Naquela noite santa,
tomando o pão e vinho, disse, conforme o testemunho de São Paulo em 1 Coríntios 11, 24, 25, página 1475 da Bíblia Ave Maria. Isto é o meu corpo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei-o em memória de mim. E assim, todas as vezes que comungamos, Jesus se torna parte de nós. Recebemos o mesmo Jesus que passou pela terra consolando, perdoando os pecadores, curando os enfermos, libertando os oprimidos das forças malignas. Talvez alguns se espantem e perguntem: como é possível tal coisa? A resposta é a mesma dada à Virgem Maria pelo arcanjo Gabriel em Lucas 1,37, página 1346 da Bíblia Ave Maria. A Deus nenhuma coisa é impossível. Se Jesus curou os enfermos, a sua palavra tem o poder de transformar o pão e o vinho na sua carne e no seu sangue.